Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Glória a Deus. Coisa boa é estar adorando ao Senhor, né? Eu gostaria, já nesse primeiro dia do ano, abrir oportunidade para alguém já recebeu alguma bênção de Deus. Glória a Deus. Ou recebeu no finalzinho do ano passado e ainda não contou a bênção. Glória a Deus. Não tem ninguém? Não tem? Irmão Felipe? Ô glória. Aleluia. Irmão Felipe vem direto do trabalho. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. É motivo de muita alegria, estar retornando aqui ao culto do primeiro ano, né? De muitas bênçãos, muita conquista, vamos conquistar esse ano. Para todos nós, Deus vai derramar muitas bênçãos sobre nossas vidas, né? Assim como tem derramado lá na empresa, como eu tinha falado alguns irmãos aí, eu fui beneficiado na empresa, né? Agora oficial 4 na empresa. A glória de Jesus Cristo, sou oficial 1, né?
E peço que depois eu continue orando, porque no momento que eu estou sendo beneficiar né? Fui beneficiado, mas sempre tem alguns lá na empresa que desejam tipo mal para você, né? Porque eu fui o único da empresa a subir de cargo, assim do 4 para o 1. Os outros que entrou comigo, não aconteceu isso, né? Mas eu glorifico a Deus, porque Deus está trabalhando na minha vida, tanto na minha vida espiritual quanto material, e assim Deus vai fazer também a vida de cada um do mundo da igreja, amém? Assim a nossa oportunidade e as palavras do Senhor. Estou feliz com a vitória do meu Felipe. Aleluia, de glorificar ao Senhor. Eu gostaria de abrir a oportunidade para mais uma pessoa que tem uma bênção. Glória a Deus. Eu gostaria de abrir a oportunidade de mais alguém que teve uma bênção ou que queria contar a bênção na noite do Réveillon e não pôde contar a bênção e agora quer contar. Oportunidade, aproveita a oportunidade. Depois fala que o pastor não abre a oportunidade, né? Não tem mais ninguém? Glória a Deus. Agora eu gostaria de ouvir uma palavra por uma irmã. Uma palavra, não é testemunho, uma palavra por uma irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem nenhum? Glória a Deus. Não, eu não vou chamar pelo nome. Eu aproveito todo esse tempo. Glória a Deus. Eu gostaria de abrir a oportunidade para uma irmã. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Próximo culto tem mais. Irmãos, uma palavra pelo um irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Olha aí, vem. Glória a Deus. Irmão, já estimula isso neste ano. Você vir já com o dedinho dentro da Bíblia para ter uma oportunidade de agradecer ao Senhor. Porque cada vez que você direciona ao Senhor, cada vez que nós chegamos à presença de Deus, o Senhor chega mais perto de nós. Glória a Deus. Salve a igreja, que a paz do Senhor. Amém. Primeiramente, eu dou graças a Deus por termos passado 365 dias, né? Estamos iniciando mais um ano. Creio em Deus que é um ano de vitória em nossas vidas. Glória a Deus. Prova, luta, na presença do Senhor não é nada. O maior é Deus em nossas vidas. Nós cremos. O inimigo vai lutar, mas ele já é derrotado desde já, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de estar lendo Salmos 67, do 1 ao 7. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e também dou graças a Deus pela família que o Senhor tem me dado. Foi um ano de luta em nossas vidas. Estamos ainda batalhando, mas nós cremos que Deus é o dono do ouro e da prata em nossas vidas e vai nos dar vitória também. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louve a ti, Deus, ó Deus, os povos, louvem a ti, ó Deus, os povos, louvem os povos e o povo de todos. Alegram-se, regozijem-se, e nas nações, pois julgarás os povos com iniquidade, ou governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, povos, louvem os povos de todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus abençoará a todos, as extremidades da terra o temerão. Glória a Deus.
Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e creio que cada um, através desses versículos, eu já tenho falado com cada um. Agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Novamente cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Como já foi dito aqui pelo diácono Ronaldo, este ano seja um ano de bênção e vitória sobre a tua vida. Amém, igreja? Amém. Irmãos, eu tenho aprendido algo com Deus e eu compartilho com os irmãos que existe uma diferença entre bênção e vitória. Os irmãos sabem qual é essa diferença? Irmãos, eu tenho aprendido com Deus que Deus, Ele concede bênçãos em nossas vidas todos os dias. Todos os dias. É uma bênção você já estar aqui. É uma bênção eu já poder estar aqui. Aleluia, glória a Deus. E nesta noite do dia de hoje, eu já tinha uma palavra no meu coração. O pastor pediu para ler a palavra oficial. O meu servo obediente aí que obedece. E agora ele pediu novamente para mim ler a palavra. E eu vou ler o que Deus colocou no meu coração. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia, por favor, em João, o Evangelho de João. É uma palavra bastante conhecida. João capítulo 14. Nessa noite o Senhor em especial diz para mim e para você, para a sua família e para a minha família. Ele não apenas concede bênçãos para nós, mas Ele vai conceder a vitória. Glória a Deus. A bênção, irmã Liana, ela vem, ela é passageira, você degusta, ela vai embora. A vitória, ela é permanente e eficaz na minha e na tua vida. E vai servir de testemunho para muitos. E muitos vão olhar para você e para mim e dizer, ó, ali vai um servo e uma serva do Senhor. Ali vai um homem e uma mulher de Deus. Glória a Deus. Eu não sei como que você virou o ano. Eu não sei como que você começou este ano. Eu digo para você que comecei bem, porém com lutas e guerras. Mas eu glorifico a Deus pela luta e pela guerra, sabe por quê? Porque sem ela não sei aprender como ser vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Estou indo e vou vos preparar um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu estiver esteja vós também. Mesmo vós, sabendo para onde eu vou e conhecendo o caminho, disse-lhe então Tomé ao Senhor: Senhor, nós não sabemos para onde está indo, e como poderemos saber este caminho? Então Jesus respondeu: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como você começou o teu ano. Eu não sei se você começou com alguma expectativa e quem sabe essa expectativa não se alcançou. Quem sabe você finalizou 2022 esperando algo da parte de Deus e algo não chegou. Quem sabe nesta noite você até disse para você mesmo: Senhor, o Senhor tem falado até através dos servos que 2022 não ia acabar sem minha vitória, mas acabou e eu não vi minha vitória. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: não se turbe o teu coração, crê no Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz que Ele não está dando apenas a bênção para você nesta noite, Ele está concretizando a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a vitória, irmã Carolina, ela se concretize sobre a minha e sobre a tua vida, é necessário que eu e você passamos por provas e lutas. Ultimamente nós temos falado muito, né, pastor? A vida do crente é fácil? Não, não é. A vida do crente é um mar de rosas? Também não é. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se não tiver luta, irmã, louvado seja o nome do Senhor, não tem como você ser vencedor. Se você vai fazer uma prova na faculdade, a irmã Kézia está aqui de prova, e se ela não estudar, não tem como ela passar nessa prova. Se o irmão Felipe, louvado seja o nome do Senhor, como ele disse aqui, louvado seja Deus, não se esforçasse no trabalho, não tinha como ele ser promovido.
ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite do dia de hoje o Senhor diz: se a tua fé por acaso está fraca, o Senhor te diz: eu estendo as minhas mãos a você e te digo, vem comigo, que hoje eu te dou a bênção e concretizo a vitória sobre a tua vida. Só desta palavra dizer que o Senhor Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida, irmã, já é motivo de eu e você glorificar o Senhor. Só essa palavra dizer que o Senhor Jesus foi, e Ele disse: eu estou indo e vou vos preparar. A igreja foi embora. O Senhor disse que Ele foi, Ele estava indo vos preparar um lugar. Eu estou ansioso, irmão, para conhecer meu lugarzinho lá no céu. Eu estou ansioso, pastor Daniel, para conhecer meu lugarzinho lá no céu. Eu já estou profetizando a minha ida ao céu, irmão. Tem que ser dessa forma. Sabe por quê? Os dias são maus. O mundo jaz no maligno, irmã Eliana. E o que eu e você temos feito? O mundo é mau. Os homens já estão maus. Olha o que está acontecendo na nossa nação. Que outra hora, irmã Ivonete, era uma nação livre. Que outra hora você podia pregar a palavra do Senhor. Que outra hora, pastora Adilé, que deve saber melhor do que eu, você podia pregar sem restrições. E agora já estão vindo restrições aí para o povo de Deus. E aí, como eu e você vai se portar? Eu estava lendo uma matéria essa semana que já estão vendo no plenário isso, para que as igrejas evangélicas de pequeno porte fechem as portas. Que não precisa de tanta igreja no Brasil. E sabe o que é mais interessante? Eu vendo aquela matéria, lembrei na hora do pastor Daniel, no dia que a gente visitou a igreja que está em construção. Quantas igrejas o pastor Daniel tem naquela rua? Nenhuma. E eu falei: Jesus, que a tua misericórdia seja sobre nós. Glória a Deus. Mas quando eu olho para essa palavra, o Senhor já fala no primeiro versículo: não se turbe o vosso coração. Eu já nem me preocupo, irmão. Sabe por quê? Porque se o Senhor disse, a lei é ordem. E não há ninguém nesse mundo que possa barrar. Então nessa noite eu convido a você a glorificar e exaltar o nome de Deus. Irmão, mas hoje eu estou tão desanimado. Glorifique ao Senhor. Irmão, antes, esse domingo para mim está tão triste. Glorifique ao Senhor. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Amém, igreja? Amém. Eu posso ouvir um amém com alegria? Amém! Irmão, isso é chato mesmo. Não pode achar dessa forma. Mas tenha convicção de uma coisa: se eu estou falando aqui, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o que o Senhor quer de mim e de você nessa noite é um sorriso nessa bocona sua aí, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço que você puder dar no teu irmão. Pastor, você quer ver eu ficar bravo? É eu chegar na igreja e o Senhor me encarar de forma de com cara feia, assim, ó. Senhor, irmão, eu vou falar: irmão, qual que é o seu problema comigo, hein? Porque eu tenho que entrar na igreja dando risada. Glória a Deus. Eu já entro dando risada, já entrei, cumprimentei a irmã dando risada, já peguei o irmão lá na frente dando risada. Louvado seja o nome do irmão. Antes é doido, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estou sempre feliz, porque eu sei que o meu Deus vive. E se meu Deus vive, é sinal de vitória na minha vida e na tua vida. Irmãos, eu brinco tanto com a dona Maria que você não tem noção. Eu já falei para ela que quando esse joelho dela melhorar, eu vou fazer questão de provocar ela para ela correr atrás de mim com o cabo de vassoura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é porque quando ela correr atrás de mim, pastor, o cabo de vassoura, eu vou olhar para ela e falar: corre, dona Maria. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor te curou. Ou seja, o Senhor disse para ela: eu vou te curar. Ele vai curar. Eu estou doido para chegar na igreja, irmã Ivonete. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ouvi falar, pastor, que a pastora Adilé é brava. Louvado seja o nome do Senhor. Que ela fala com os irmãos ter um pouquinho de medo. Meu irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou doido para chegar nessa igreja e falar: pastora Adileia, toma o cabo de vassoura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja Deus. Vem, irmã Adileia, corre atrás de nós, corre atrás do povo. Coloca o povo para orar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você está feliz nessa noite? Amém. Eu não estou acreditando, não. Você está feliz nessa noite? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ver um sorriso do Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou falar isso. O irmão José falou assim: ô irmãos, toda vez que você pega no microfone, você fala: olhe para o teu irmão, dê um sorriso para ele e diga: que bom que você está aqui. Eu não pedi isso para você hoje, né? Louvado seja Deus. Então olhe para o teu irmão, diga: que bom que você está aqui nessa noite. Que bom, viu, meu irmão, que a senhora está aqui nessa noite.
Louvado seja o nome de Senhor. E eu agradeço a oportunidade e sorrindo aplaudo ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, como já faz desde o ano passado, eu ouço a pastora Juliana também, eu gostaria de ouvir ela, e ela já vai falar um pouco dos braços fortes e louvar o hino. Amém, irmãos? Ela está aqui, mano. Vamos! Glória a Deus. Glória a Deus. O tempo voa, irmão. Glória a Deus. Faz umas para o Senhor. Amém. Ai, gente, estou tão feliz com Jesus, sabe? Glória a Deus. Na virada do ano, todo mundo veio contar testemunho. Por causa do tempo, não deu para me contar nada, né? Mas eu estou muito feliz. Eu vou pegar hoje para falar, pastor, para falar das bênçãos do Senhor. O irmão estava falando aqui, eu estava pensando. E muitas das vezes a gente quer bênção, a gente quer isso, quer aquilo, mas o maior é a vitória, irmão. É o Senhor estar conosco em todo o tempo, em todo momento, para tudo. E eu estou feliz com Jesus porque o ano passado foi um ano muito difícil, irmão, para mim. Eu vou ser bem sincera e dizer para os irmãos. Muitas horas eu parei e falei, não, eu não aguento mais, vou desistir. Mas depois eu me lembrava que o Deus que eu sirvo é muito maior do que isso. Muito maior do que tudo que a gente passa. E o Senhor me deu vitória em todas as batalhas, graças a Deus. Eu fechei o ano na faculdade, para honra e glória do Senhor, uma faculdade que eu estou, irmãos, não pago nada, não tinha condição nenhuma de entrar, e o Senhor me colocou, deu vitória dentro da minha casa, para minha família. Muita coisa para falar, irmãos, eu vou falar, vai ficar até amanhã, né? Então eu só quero hoje agradecer ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez por mim, por isso eu estou muito mais que alegre, viu, irmãos? Embora os irmãos falem que eu sou brava, mas eu sei sorrir, viu, gente? Eu gosto mais de sorrir, aleluia! E eu estou feliz por estar aqui. E esse ano, irmãos, é ano de muito mais vitória. Muita gente fala, vai ser um ano difícil para nós, mas o nosso Deus é maior, irmãos. Então a gente não tem que ter medo e saber que grandes coisas o Senhor tem para fazer esse ano na sua vida. Aleluia! A irmã Carol hoje falou para mim de um hino que ela não entendeu o que falar. A roda vai ficar maior do que a outra roda. Né? Aí nós paramos para pensar, mas o que é isso? Mas depois eu parei para pensar, mas com nós, nosso Deus é assim mesmo. Às vezes a gente está num lugar, a gente acha que é pequeno, a gente acha que nós não conseguimos. Nosso Deus é maior, irmãos. Então toma posse esse ano das vitórias que o Senhor tem para a sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou louvar ao Senhor. Glória a Deus. Mas primeiro eu vou falar do braço forte. Aleluia. O que é o braço forte, irmãos? Alguém sabe? Aleluia, do braço forte. Mas eu quero falar com todos os irmãos para a honra e glória do Senhor. Esse braço forte, depois o pastor vai explicar com detalhes. Mas é para você abençoar esta igreja, irmãos. Porque no ano passado eu vou falar que não foi muito fácil não, viu, irmãos? Mas o nosso Deus é maior. Então, para os irmãos abençoarem, os irmãos não esquecerem que essa igreja depende de você. Aleluia. Mas eu quero falar com você aí. Porque esse braço forte a gente colocou para você que assiste esse culto. Muitas vezes você está na sua casa, no seu lar, você não tem força, você não tem como chegar na igreja. Mas esse culto vai chegar até você para te fortalecer. Por quê? Porque o nosso Deus, o mesmo que está aqui, Ele pode estar aí com você. Então para você, venha abençoar para que nós continuamos. Porque não só para a igreja, mas também para muitos que a gente tem ajudado. Então abre mão aí e abençoe esta obra. Vou deixar aqui o Pix da igreja, que é 11-95251-9009, para você abençoar, para nós continuarmos com esta obra, com os cultos. E coloque aí, irmão, deixa aí a sua mensagem, o seu nome, para nós estar orando, para nós estar buscando em prol da sua vida, para a honra e glória do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Vamos. Oi? Glória a Deus, irmãos. Não, pastora, que eu pensei em falar muita coisa, mas por causa do tempo eu resolvi me calar para honra e glória do Senhor. Com muito louvor. Eu estou louvando ao Senhor com esse hino. Aleluias. Para honra e glória do Senhor. Eu estou feliz, irmãos. Hoje está bem corrido para mim. Eu vim para a igreja, esqueci
esse álbum lá, tive que voltar para buscar, para honrar minha palavra, mas eu estou muito feliz, porque eu vim correndo falando que eu tinha que escutar a palavra do Senhor, que é elas que nos edifica, elas que nos mantém de pé. Aleluia, glória a Deus. E a oração, irmãos, é a chave de vitória. Quando você estiver no lugar que você achar que não dá certo, vai falar com o Senhor. Nosso Deus é Deus de bênção, é Deus de vitória, para a honra e glória do Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então glória a Deus! Agora é o Senhor, irmãos. A nossa vitória está nas mãos do Senhor. Aleluia! Seu louvor embaixo do céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que dele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega sua mão, sua bênção chegou. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia! Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Essa hora da vitória, aleluia! Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Ouve o Deus aí! Aleluia! Glória a Deus! Juntamente conosco aqui, aleluia! Porque o Senhor pode visitar você onde quer que você esteja. Você pode achar que Jesus não está te vendo, mas se Ele te vê, aleluia! Você é escolhido do Senhor, aleluia! Então adore esse Deus, oh glória! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém vai fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Oh, muito louvor, oh, muito louvor, oh, muito louvor, oh, muito louvor, oh, muito louvor.
ninguém é bravo, não, né? Só faz cara de bravo aqui. Vamos orar pela palavra. Aleluia. Você pode pegar que vai orar? Orar pelo ofertante. Aleluia. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, na tua presença nós estamos, ó Deus querido. Nesse momento, papai querido, nós estamos orando, ó Deus, pelos ofertantes, meu Pai. Oh, meu Pai querido, pela vida de cada irmão, meu Pai, seja multiplicado, meu Pai amado. Seja multiplicado tudo que tem no celeiro, Pai querido, que o salário seja dobrado em nome de Jesus Cristo. Que nós cremos na bênção, Pai querido, nós cremos na tua presença, Pai amado. Oh, meu Pai amado, abençoa cada ofertante, meu Pai amado, e abençoa esta noite aqueles que não puderam ofertar, meu Pai amado. Porque o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. E também nesse momento, Pai querido, orar pela palavra, meu Pai amado, que eu preciso, ó Deus, ouvir, meu Pai, Senhor, falar comigo, Pai querido. Eu creio que a igreja também está precisando, papai, não aquilo, ó Deus, que nós estamos querendo que o Senhor fala, mas sim aquilo que o Senhor fala com cada um de nós, meu Pai, porque a tua palavra, ela é eficaz, meu Pai amado, e nós cremos, ó Deus, em tudo que o Senhor tem dito, através do teu Espírito Santo, Pai. Abençoa o irmão que vai trazer a mensagem, abençoa, Pai querido, com grande bênção, meu Pai amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Glórias a ti, Jesus. Glória a Deus, poderia sentar. Eu quero, hoje é o primeiro culto do ano, do domingo, culto de família. Eu quero tratar um pouco mais sobre família. Amém? Porque eu entendo que se nós temos uma família abençoada, nós temos um bairro abençoado, nós temos uma cidade abençoada, nós temos uma igreja abençoada através da família. Fala comigo, família. Então, quando a sua casa estiver abençoada, o seu bairro é. Então, a sua igreja é. Então, a sua igreja é abençoada por causa de vós. Escute isso. E nos dias que nós vivenciamos, ou nesses dias, há uma dificuldade nessa compreensão. Acha que tem que vir aqui para a igreja e lá na igreja simplesmente receber a bênção e levar embora para o lar. Bem verdade que isto é uma ordem das coisas. Mas existe uma outra regra que eu preciso também me colocar na posição diante de Deus. Quem já recebeu Jesus como Senhor aqui? Levante a sua mão e dá glória a Deus. As virtudes de Deus precisam estar em mim e você. Sim ou não? Sim. Então, se as virtudes de Deus estão no pastor Daniel, o que vai sair do pastor Daniel é coisa boa. Sim ou não? É coisas que alegram a Deus. É coisas que alegram a Deus, satisfaz a Deus. Porque nós entendemos que renunciamos nós, o velho homem, e nasce então um novo homem. Sim ou não? Sim. Uma nova mulher. Sim ou não? Sim. E por que muitas das vezes nós andamos como nós não tivéssemos recebido nova vestidura? Quantas das vezes nós queremos que a bênção de Deus esteja sobre a nossa igreja? A bênção de Deus esteja sobre a nossa igreja. E o que nós precisamos entender? Que a bênção de Deus é na vida da nossa igreja através de nós. Então, quem é o abençoador da sua igreja? Aí fala, é Deus. Irmão, é de acordo com o seu andamento, com a semente que você planta, é que você vai colher. E a palavra de Deus que nos lemos no livro oficial, quem lembra qual foi o livro? Colossenses capítulo 3, versículo 18 em diante. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, marido, amai-vos a vossas mulheres, não irriteis contra ela.
Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Glórias a Deus. Vós, pais, não irritei vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que receberei do Senhor o galardão, da herança, porque a Cristo Senhor o servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo. Que fizer, pois não há acepção de pessoas. Eu quero falar um pouco sobre alguns pilares. Eu vou citar pilares. Eu vou citar alguns pilares que mantêm a nossa casa de pé, nossa família de pé. Se eu fosse falar da igreja, para nós termos uma igreja em ação, hoje, uma igreja terrena em ação, o que nós é preciso para que o culto funcionasse nos dias de hoje? Quem sabe me dizer aí? Para o culto funcionar agora, eu direcionar esse culto a vocês, o que é preciso? Hoje, o que vocês estão precisando? De banco, um salão aqui, certo? Microfonia, a luz, água, sim ou não? Sim. Algo natural que sustenta a igreja. Mas nós falamos aqui sobre os braços fortes. Eu vou dar aqui uma injeçãozinha no primeiro dia do ano. A igreja, ela é sustentada por donativo. Não é o pastor o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Se Deus é o dono da igreja, Ele age através dos teus filhos. E os filhos que receberam a palavra de Deus, em virtude do Espírito Santo, isso faz consolidar os seus pés na obra de Deus. Quando nós aprendemos que a generosidade é algo divino, quem não é generoso para com Deus, Deus também, irmão, de certa forma, a Bíblia diz que quando o homem entrega o que é de Deus, Deus abre as comportas do céu e derrama a bênção sem medida. Tem um livro que vai dizer que tem uma literatura ou uma linguagem que vai dizer que Deus vai colocar bênção aonde não tem lugar mais para colocar nas vossas expensas, porque a bênção de Deus é tão grande. A bênção de Deus é tão grande quando eu entendo que o consolidar, quando eu faço algo para com Deus, Deus faz para nós. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Se eu estiver distante de Deus, logicamente, nós também, automaticamente Deus está distante de nós, não pela sua onisciência, mas pelos seus atos. A onisciência dele, Ele é em todos os lugares, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, irmão, o que adianta ter Deus perto e no mesmo tempo ter Deus longe? O que é ter Deus perto e ter Deus longe? Quantas vezes nós temos o Pai por perto e não podemos contar com o Pai, por causa da nossa ação. Muitas das vezes, quando um filho é um pouco rebelde para com o pai, não que o pai não ama o filho, mas por causa da rebeldia do filho, o pai deixa seus filhos distantes. Ele está lá, irmão, na hora que o filho precisar, mas por causa da dureza do coração do filho, o pai também age e deixando o filho meio distante. Parece que o pai não ama o filho, mas o pai ama o filho. Porém, irmão, a casa de Deus então ela é sustentada por donativo. Quantas igrejas hoje fecham? Quantas igrejas hoje fecham porque não tem como pessoas que contribuem? Não estou falando da igreja triunfante. Fala comigo, igreja triunfante. Eu estou falando da igreja militante, a igreja que
que milita. A igreja que milita, irmão, ela precisa, você vem para a igreja, você gostaria de estar o culto inteiro de pé? Seja sincero. Não. Você gostaria de estar no melhor lugar, no melhor conforto, sim ou não? Sim. Tudo isso, irmão, se nós queremos um bom conforto, muitas das vezes nós precisamos investir. E esse medo de investir, evangelista Anderson, é que muitos têm, porque acha que vai engordar os filhos do pastor, vai engordar o pastor. Eu vou ofertar para que o pastor ande de carro novo. Irmão, se você entender que as bênçãos espiritual, ela age através do material. Se você puder abençoar alguém, como a Bíblia diz que se você fizer ao profeta na função de profeta, receberá galardão de profeta. Então, se você faz alguém como homem de Deus, você recebe de Deus também um galardão, aleluia, que não vem do homem, mas vem de Deus, aleluia. A Bíblia também vai mais longe. Quando nós investimos no sacerdote, a bênção do Senhor é sobre a sua casa. Quem é que quer a casa abençoada aqui? Muitas das vezes vai falar, pastor, o senhor está legislando em causa própria? Não, irmão. Hoje pode ser eu, amanhã pode ser o pastor José, amanhã pode ser o evangelista Anderson, amanhã pode ser o irmão Ronaldo, o irmão Felipe. E na verdade, irmão, você não está investindo, aleluia, no pastor, você não está investindo na igreja simplesmente, você está investindo em você mesmo, porque amanhã a plantação que você fez, você pode colher do Senhor, aleluia. Coisa horrível é alguém querer receber, colher coisas aonde não. Ô irmão, que maior ingratidão é essa? Irmão, quantos querem falar, olha, dizima, oferta, contribui, investe na obra do Senhor, mas ele não tem coragem de ofertar nenhuma moedinha da viúva. Ele não tem coragem de ofertar nem essa de 5 centavos. Pastor, eu quero a minha casa abençoada durante o ano inteiro. Quantos querem a casa abençoada o ano inteiro? Quantos querem que não falta finanças lá na sua casa o ano inteiro? Então, irmão, cuidado com a semente que você planta. A Bíblia diz que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E para que a bênção de Deus esteja sobre a minha casa, eu preciso entender, irmão, que eu não estou investindo simplesmente no pastor Daniel. Eu não estou investindo na obra Missão de Paz. Quanto menos nas condições financeiras, quantas menos moedinhas tiver, o Missão de Paz, menor vai ser o projeto. Você gostaria de participar do melhor projeto ou do pior projeto? A sua casa consegue administrar com melhor, com grandes partes financeiras ou com menor parte financeira? Se você tiver 100 reais, dá para você fazer tudo, fazer uma compra do mês lá na sua casa? Hoje eu fui no mercado, a minha esposa, eu peguei um dinheiro lá, e na hora que eu peguei, minha esposa falou, quanto você pegou? Eu falei, X, ela falou, isso aí não dá nem para o começo. Eu olhei e falei, você está brincando? Você está brincando? Porque as condições não tá fácil. Na hora que ela olhou para mim, eu falei, eu sou econômico, eu vou lá e vou fazer. Irmão, eu precisei quase 2 vezes o valor que eu achava que dava para trazer. Mas só dela olhar e falou, não dá. Irmã, eu vou falar isso como eu já falei várias vezes. Você com 100 reais, você consegue mudar a sua história? Não. Você com 1.000 reais, você consegue mudar a sua história? Com 10 reais, você consegue mudar a sua história? Com 5 reais, você consegue mudar a sua história? E com a bênção de Deus, você consegue mudar a sua história? Sim. Então, com a bênção de Deus, irmão, nós conseguimos mudar a história. Quantas pessoas olham e querem uma casa própria? Hoje eu vou falar sobre casa, sobre casais, sobre família, sobre filhos. Porém, há pilares que precisa entender que não se funciona uma casa, não tem como ela ir feliz 100% se não tiver condições financeiras na casa. As condições financeiras, elas geram um certo conforto.
material de ter bens lá, mas só de você ter uma entrada, que você sabe que aquela entrada você pode administrar na sua casa, você pode pagar a água, a luz, pode pagar a dispensa, você se sente mais confortável, sim ou não? E quando não tem essa entrada, e sente-se, como que sente? Sente alegre porque está lá desempregada, a casa está desempregada, sem condição financeira? Não! O pastor usou uma palavra, como é frustrante. Ô irmão, eu várias vezes, vários dias, eu ia para a casa do Senhor juntamente com as minhas filhas, era a Carolyn, e eu carregava ela para o culto, não tinha dinheiro para pagar ônibus, não tinha dinheiro para pagar Uber, hoje tem Uber, naquela época não tinha Uber. Carregava para a igreja e no Senhor, abre porta, Senhor, eu estou indo te louvar, Senhor, mas a barriga muitas das vezes não estava como desejava. Também procurava um macarrão e não tinha, mas o Senhor não deixou passar necessidade. Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. E quantas das vezes, irmã Ivonete, nós não tínhamos com que ofertar na casa do Senhor, dizimar na casa do Senhor, nós recebíamos lá, aleluia, uns 5 quilos de arroz, uns 2 quilos de feijão, e eu falava para minha esposa assim: separa o dízimo dessa dispensa aí, que eu vou levar o dízimo dessa dispensa para a casa do Senhor. Quantas das vezes nós fizemos isso? Aleluia! E isso não empobreceu não, irmão, porque a bênção de Deus enriquece, aleluia! O que nós precisamos não é nós termos condições, o que nós precisamos é ter um coração generoso para com Deus, porque a generosidade nossa vai gerar uma comoção, aleluia, no coração, aleluia, de nosso Deus, e Ele abre bênção sem medida para nós, aleluia. Quantos estão entendendo, aleluia? Oi, irmão, que eu fico triste quando muitos querem enganar o Espírito Santo. Filha, canta lá aí. Por que enganar o Espírito Santo, pastor? Porque quantos estão dizendo: olha, eu não tenho condição, e o Espírito Santo está dizendo: ele tem. Você pode dar mais, você pode abençoar mais. Quantas das vezes alguém bate na sua porta pedindo por um socorro e você diz o quê? Não posso. E pode. Esse ano nós vamos fazer diferente. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Esse ano Deus existe em nós. Aleluia. Se você quer bênção longânima sobre a sua casa, sobre a sua família, quer que Deus abra porta da casa própria, do carro próprio, quer que Deus abra porta de faculdade, quer que Deus abra porta da saúde, você precisa aprender, repreender, aleluia, o devorador que está sobre o seu lar, aleluia. E nesta noite, aleluia, a receita do céu para o meu e o seu coração é ser obediente à voz de Deus, aleluia. Eu falei aqui no primeiro culto do ano que Deus deu uma boca e 2 ouvidos. Por que Deus deu uma boca e 2 ouvidos? Ouvir mais e falar menos. Ô irmão, quantas casas estão se deteriorando porque não está ouvindo? Falar em ouvir, que tempo difícil nós estamos vivendo. Ninguém sabe mais ouvir. Que dificuldade é ouvir. As pessoas vão falar com as pessoas já sabem. Fala com os adolescentes, já sabem. Fala com o esposo, já sabe. Fala com a esposa, já sabe. E ninguém faz isso, irmão. Ninguém abre a mão para ouvir. Ninguém é dono da razão. O único dono da razão é Jesus. Esse Jesus maravilhoso. Ele que Jesus maravilhoso é esse nosso. Ô irmão, a sua casa precisa estar firmada em Deus. Agora, alicerce. Alicerce. Tem gente que quer planta, ou melhor, quer comer plantio do outro. Ô irmão, que ingratidão é essa?
Eu me lembro muito bem de alguns companheiros que ajudaram meu pai na obra, e outros que chegaram no último segundo, já queria sentar, como diz assim, ó, né, quando você pega o ônibus está lotado e você olha. Eu lembro de uma circunstância que eu era cobrador de ônibus, irmã Ivonete, me lembrou agora. Eu lembrei que eu era cobrador de ônibus. Isso não vou falar os anos, não, você vai falar que eu sou muito velho. Viu? Nos anos 92. Viu? 92 eu estava lá no ônibus, cobrador de ônibus, e entrou uma passageira. Logo que ela não era bem inciso de entendimento, mas ela entra, e na hora que ela entra, ela cutuca uma pessoa lá e fala assim: ó, sai desse lugar aí que eu paguei a passagem. Você sabe que tem pessoas que chegam e já chega no primeiro momento e já está o quê? Exigindo. E a gente precisa entender, irmão, que tudo é uma convivência, é um aprendizado, é um aprendendo com o outro. Quando nós lemos aqui Colossenses capítulo 3, vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Quantos homens acham que casa e quer a mulher como empregada? E a mulher não é empregada. A mulher é amiga, é a companheira, é a adjuntora, é aquela que está ali sujeita ao propósito do marido. Ô irmão, falar nisso é complicado, pregar isso nos nossos dias. Por que é complicado? Porque hoje tem o feminismo, como que é? Sistema feminista. Deixa eu dizer uma coisa, irmão: homens e mulheres de Deus não mandam segundo o pensamento dos homens natural, porque nós já revestimos uma nova armadura. Irmão, o sistema hoje é diferente. Antigamente os homens eram muito machistas. Ô irmão, a partir do momento que eu uso isso, eu estou fazendo dissensões. A Bíblia diz que não é para fazer acepção de pessoas. Eu não tenho diferença de você, irmã Ivonete, nem a irmã Ivonete tem diferença de mim. Todos nós somos iguais diante de Deus. Vocês estão entendendo? A partir do momento que eu preciso de alguém para me defender a minha tese, eu estou me colocando eu como diferente, estou colocando eu como melhor do que o outro. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas são iguais diante de Deus. E todas as pessoas nasceram da mesma semente. Que semente é essa? Semente adêmica, que é de Adão e Eva. Que vem, a Bíblia fala que Adão e Eva transgrediu a lei de Deus, e por isso houve separação entre Deus e os homens. Porém, irmão, Jesus veio para nos revestirmos de novo do que nós havíamos perdido, sim ou não? E se nós revestimos de uma nova armadura, de um novo conceito, Jesus em Cristo trouxe nós como um novo homem, uma nova mulher. Por que viver na velha prática? Para que viver numa velha prática? Porque se foi Cristo que me redimiu, se foi Cristo que me modificou, se é Cristo que me transformou, para que eu vou andar nas picuinhas deste mundo? Eu não preciso andar nas picuinhas deste mundo, porque Cristo me fez um novo homem. Quantos Deus fez um novo homem? Então, sujeitar, irmão, é andar junto, é andar no mesmo propósito. E o texto de Colossenses, eu gosto do texto de Colossenses, que ele está dizendo conforme o mundo, está falando no Senhor. Aonde? No Senhor. O contexto está dizendo aí, ó: estais sujeitos ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Irmãos, tem uma coisa que existe no pilar celestial, que Deus ele não quebra paradigma. Deus não faz acepção de pessoas e ponto. E tem gente que eu vou na igreja, ele vem na igreja, ele tem um cargo maior do que o outro,
acontece muito isso em casas de pessoas que o homem recebeu um cargo maior e ele diz: ó, mulher, você tem que respeitar porque eu sou o fulano de tal. Não, irmão. O cargo simplesmente é um respeito para a hierarquia local, para a organização do templo local, do templo. Quem lembra que eu falei que tem duas igrejas? Qual que é? Militante e a triunfante. Fala comigo, na igreja triunfante. Fala, igreja triunfante. Deus não trata ninguém diferente. Na igreja triunfante, aleluia, Deus tem um pastor como membro e um membro como pastor. Todos são iguais, aleluia. O dia que tocar a trombeta, o pastor vai subir junto com a igreja, aleluia. A igreja vai subir com o pastor. Porém, na igreja militante existe regra. Fala, igreja militante. Existe regra. Por que precisa ter regra? Senão vira bagunça. Ih, irmão, cada um faz o que quer e as coisas andam conforme o pensamento do homem. Por que Deus coloca na casa um líder? Por que, irmão? Se todo mundo fizer o que quer dentro da casa, pega lá e imagine que o evangelista Anderson trabalha lá o mês inteiro. Isso não acontece na sua casa, tá? Mas vou pegar o senhor como referência. O evangelista Anderson trabalha o dia inteiro, o mês inteiro, e ele pega lá e coloca o cachê que ele recebeu em cima da mesa. Olha, cada um pode fazer o que bem quer. Coloca lá o cachê, porque o cachê é de todo mundo, o cachê é da família, sim ou não? O cachê é da família? Os bens materiais não é da família? Sim, ele trabalha para a família. Aí ele coloca lá em cima da mesa, a filha caçula vem e pega de 200, a outra pega de um bolo de 300, aí vem um irmão visitante na casa, vê, fala: isso aqui é para quem é da casa, aqui nós não faz acepção de pessoa, cada um pega um pouquinho e coloca no bolso. Como que vai ser as contas dele no final do mês? Ele vai dar conta de pagar as contas dele no final do mês? Corta a luz, corta a água. Quê? Corta a luz, corta a água. Misericórdia, aí foi culpa de Deus, sim ou não? Não! Porque Deus levanta o homem, Deus levanta a mulher, cada um tem um pilar dentro da casa. E o que nós precisamos entender, irmão, que lá não é inimigo, não é ninguém lutando contra o outro, a esquerda lutando com a direita, não. Lá é todo mundo no mesmo propósito. Aleluia, você está entendendo? É todo mundo no mesmo propósito, é um ajudando o outro. Ô irmão, que falta faz a caneta, viu, irmão? Que falta faz a caneta em vários lares. A modernidade chegou, todo mundo usa o celular e a administração antiga muitas das vezes perde o sentido. O vermelho chega na casa de muito crente e no final do ano o crente está lá, ó, pagando só dívida, dizendo: como que entrou esta dívida para dentro da minha casa? Por falta de vigilância. Deixa eu te dizer, irmão, a bênção do Senhor é sobre você e sobre a sua casa, e ela não vai causar dores para a sua vida, nem para a sua família. O que é de Deus, Ele não traz confusão dentro da sua casa. O que é de Deus, Ele não traz contenda dentro da sua casa. O que traz contenda dentro da sua casa é o seu velho eu. Você precisa se despir do seu velho eu. Aleluia. Quantos estão entendendo? Aleluia. Ô irmão, e quantos acham que a obrigação é do outro? Esta é uma obrigação do outro. Ah, é o Zé que tem que fazer. Não, é a Maria. Não, se ele não fizer, eu não faço. Irmão, casa é uma união. Só dizer que os maridos que saem de manhã e vai para trabalhar como eu, vou falar para mim mesmo, irmão, porque a palavra de Deus, muitos entendem que tem que só viver o que prega, certo? Mas tem que pregar para viver também.
Escuta isso, a partir do momento que você prega, você tem que pregar para viver. Viver para pregar e pregar para viver. Isso é um pilar fundamental na vida do crente. Se eu não faria, eu vou fazer. Então, o crente que não dizima, ele pode pregar com dízimo, em favor do dízimo? Pode pregar, mas para ele viver. A partir do momento que ele pregou, ele tem que viver. Se você não vive, irmão, fica meio difícil de pregar. Como que você... Essa semana eu estava falando sobre fé e sobre... Eu estava falando com a pastora Guilherme. Me lembra aí. É importante. Convicção. Parece ser a mesma coisa, sim ou não? Convicção e fé. Só que quando você vai ver no dicionário, fé, você vai vivenciar uma coisa que você não tem certeza, mas crê. Ou seja, não existe, você não tem prova, não tem como provar, mas você vive. Então você não precisa de prova. Fala comigo, a fé não precisa de provar. Simplesmente se vive. E a convicção? A convicção, ela precisa de prova. Se ela não tiver prova, ela não é convicção. Tem gente que tem fé, irmão. Tem gente que vivencia no mundo. Pastor André, desculpa a forma que eu vou usar aqui com a igreja. Olha, tem hora que a gente olha e vivenciamos uma fé. Uma fé, irmão. Aquela fé sem juízo. Não, que Deus vai fazer e que tal? Eu não estou nem preocupado. Tem crente que faz isso, irmão. Tem crente que vivencia a fé não como uma convicção. Ele ganha R$1.000, ele gasta R$2.000. E ele diz ainda que o gasto dele está onde? Aonde que está a base dele? Na fé. Não, irmão, eu creio que Deus vai abrir porta. Só que a fé, irmão, ela precisa ser dosada. Eu preciso entender, irmão, que Deus não trabalha contra os teus pilares. Deus não é desordenado. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Há pessoas que dizem para mim, esses dias mesmo eu estava aqui recebendo, eu até louvo a Deus pela vida do pastor José, ele falando, pastor, eu vejo o senhor, passa sol, passa chuva, um sozinho, ou três sozinho, o senhor está no mesmo ritmo. Olha, com muita gente ou com pouca gente, o ritmo é o mesmo. Irmão, porque a gente precisa ter convicção daquilo que nós estamos fazendo. Tem gente que vive uma fé não baseada no fruto do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não engana ninguém, ele não traz transtorno, aleluia, aos meus problemas psicológicos, ele me mantém seguro a cada dia. Então eu tenho fé, irmão, que Deus vai dar vitória para esse ministério, aleluia. Eu tenho fé, irmão José, pastor José, em base de convicção, porque grandes homens de Deus fizeram as mesmas coisas que nós estamos fazendo e Deus deu grandes vitórias. Temos convicção, nós temos prova, irmão, no passado, no presente, e pode ter certeza que amanhã você vai ser uma das provas do futuro, aleluia, porque Deus, aleluia, irá fazer sobre a sua vida, aleluia. E quando Deus começa a fazer na sua vida, o irmão, não é simplesmente uma fé em ação. Agora nós estamos vivenciando uma convicção. Quantos tem convicção que a casa precisa de melhorar? Por que a sua casa precisa melhorar? Porque tem prova. Uns estão no vermelho, viu? Outros, irmão, não conseguem, não está no vermelho, mas o dinheiro fica empatado, parece que não dá para fazer mais nada. E não há prosperidade, parece que a árvore entrou no momento infrutífero, não tendo mais frutificação. E a bem verdade que nós fazemos aquela pergunta que nós fazemos, do que nós estamos errando? Sim ou não? Fazemos essa pergunta ou não? Presta atenção aqui, irmãos.
Presta atenção aqui, esse negócio de conversar na hora da palavra, isso é contraditório. Palavra é palavra. Alicerce firme. Alicerce firme. Os meus pilares precisam estar firmes. Glória a Deus, aleluia. A casa precisa ter só um pilar? A casa precisa só ter 2 pilares? Não! A casa tem vários pilares e os pilares precisam todos trabalharem como um acordo. Se nós não tivermos dividido, se vocês entenderem um pouquinho de construção, nós vamos entender que a construção nada mais que é definir equilíbrio. Então, quando o pedreiro faz lá uma viga daqui, uma coluna daqui, outra coluna dali, joga uma viga transversal no meio e joga uma parede em cima, nada mais, nada menos que ele está fazendo o quê? Equilíbrio de peso. E muitos não entendem isso, irmão. Quando muitos lares não entendem isso, que o peso fica em uma pessoa só. E você não sabe porque o lar está desmoronando, a família está desmoronando, as coisas não estão fluindo bem, porque o peso está desigual. Para sua casa prosperar, aleluia, precisa ter equilíbrio lá, aleluia, vocês estão entendendo, aleluia? Equilíbrio em todas as áreas, você marido, você esposa. O marido quando sai de casa, ele sai de casa cedo. Muitos fazem lá uma marmitinha, levam a marmitinha, outros comem no restaurante, outros engravidam, né? Opa, coisa boa, volta para casa. Aí, irmão, encontra em casa, às vezes a esposa que é do lar, encontra a esposa que é do lar, pastor José, a esposa que fica presa dentro de casa 24 horas. Um dos resultados, porque os maridos, irmãos, são mais, parece que gostam de ficar mais em casa. Os maridos parecem que gostam de ficar mais em casa no sábado, domingo. Os maridos são mais caseiros. Vocês não entendem por que eles não querem sair muito de casa. Geralmente quem quer sair mais de casa são as mulheres. As mulheres, você não faz nada, você tem que passear um pouquinho. Por que a mulher cobra sempre mais o homem para passear do que o homem cobrar a mulher? Porque a mulher fica dentro de casa o tempo todo. O lugar de descanso dela não é dentro de casa. Porém o marido, irmão, o lugar dele, o lugar da paz, da tranquilidade, do descanso, do relaxamento corporal, físico e mental está onde? Dentro de casa. Aí a mulher fala, não, bem, vamos passear um pouco. Que? Eu passear? Eu vou me cansar. O marido muitas vezes assim, meio burjuco como o pastor Daniel. Eu vou descansar, trabalhei pesado a noite inteira, o dia todo. Eu quero chegar em casa, eu quero esticar o esqueleto. E a mulher, você não faz nada. Não, irmão, ele faz sim. Faz sim. Ele saiu de dia, saiu de manhã e fez. E quantas das vezes o marido chega em casa também e fala o que para a esposa? Você não está fazendo nada, olhou os filhos, olhou a casa, lavou louça, cozinhou, lavou a roupa. E aí o marido olha e fala o quê? Não faz nada. Precisa de equilíbrio nisso. Precisa de ter equilíbrio na sua casa. Aleluia, porque é o equilíbrio que vai fazer, aleluia, a sua família caminhar mais longe. Quando estou entendendo, aleluia? Ô irmão, o que eu preciso entender, irmão? Que eu estou lá na minha casa e estou servindo a Jesus lá na minha casa. Eu não estou fazendo a minha esposa, eu estou fazendo ao meu Senhor. Eu não estou fazendo ao meu marido, eu estou fazendo, olha o que a Bíblia diz aí no versículo 18: mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, aonde? O que está escrito aí? No Senhor. Glória. Então você não está servindo simplesmente sendo sujeita ao esposo, você está sendo sujeita ao Senhor. É claro, irmão, que a Bíblia coloca esse no Senhor para colocar o equilíbrio santo. Que tem gente que quer
vai fazer coisas que não agradam aos olhos do Senhor. Aí a esposa, que ela é serva do Senhor, e vai falar assim: não, Colossenses capítulo 3, versículo 18, está ensinando que eu preciso fazer no Senhor, aleluia. Eu não posso desagradar a Deus para agradar o meu esposo, eu preciso agradar a Deus em primeira instância. E quantos aí hoje pregam que não, irmão, agrade seu maridinho lá? Não, irmão, se você estiver desagradando o seu Deus, você está desagradando. Se você estiver desagradando a Deus, irmão, não adianta você querer agradar o esposo, você não está fazendo nada certo. É Bíblia, você tem que fazer no Senhor. Agora é lógico, irmão, quem é a mulher que é transformada, que recebeu uma nova criatura? A mulher que recebeu uma nova criatura, ela tem a mente daquela mulher sábia do livro de Provérbios. Aquela mulher sábia, porque a mulher sábia, ela edifica a casa, porém as tolas destrói. Irmão, se precisar acordar cedo, ela acorda. Se precisar acordar de tarde, ela acorda. Irmão, mas ela vai fazer ao marido como ao Senhor. E o marido? E o marido que recebeu uma transformação de Deus? Ele vai fazer igual... Eu encontro sempre uma pessoa que ela sempre reclamava que o esposo, quando o esposo chegava em casa do trabalho, o esposo já esticava a canela e falava assim: cadê a bacia? Eu quero que lave meus pés. Que naquela época eu tinha o costume de lavar os pés para dar uma relaxada, porque o sujeito ficou de pé o dia todo trabalhando pesado e relaxado. E quando fazia aquilo, homens às vezes tem coisas com sinal de humilhação. Irmão, você precisa fazer, aleluia, tudo na sua casa como se estivesse fazendo ao Senhor. Segura. Essas crianças são uma bênção. Glória a Deus. Vós marido, cadê os maridos aqui na igreja? Está aqui? Diz amém. Vós marido, amai-vos as vossas mulheres, e não a irriteis. Ô irmão, aí pega pesado contra nós, né? Pelo amor de Deus, irmão, tem hora que a gente gosta de dar uma cutucada, né? Bíblia diz o quê? Não irritais as vossas mulheres. O que é irritar, irmão? O que é uma pessoa irritar a outra? Tirar a outra do sério. Irmão, irritar é ficar apertando a mesma tecla sempre. Eu me lembro que o saudoso pastor Pedro de Souza, num dos conselhos para casais, ele diz: olha, se o marido gosta de arroz cru e a mulher gosta do arroz mais grudado, mais reboco, mais papa, irmão, que mal tem da mulher fazer duas panelas? Ah, isso eu não vou fazer não. E o marido fala: não, eu não vou comer essa papa. Ô irmão, a Bíblia diz que a palavra sábia muda a história. A palavra branda, ela calma o furor. Tem hora, irmão, que nós estamos comendo coisas dentro de casa, muitas vezes, que não agradam. Mas o marido chega: que prato ruim, que coisa ruim que você está pondo para cozinhar. Ô irmão, é claro que a gente sabe que tem uns aí para cozinhar que é Deus me acude. Graças a Deus que nesta igreja, eu tenho prova, irmão. Eu tenho prova que nessa igreja só tem cozinheira e cozinheiro. Essa semana eu recebi lá na minha casa um tabuezinho cheio de macarrão, uma sopa de macarrão, irmão, e mandaram lá para mim. E, irmão, eu comi, lambi os beiços ainda, e eu estava que nem cachorro bravo cuidando da marmita ali, ó. Não mexe na minha sopa não, que essa sopa é minha. Tem irmãos abençoados na mão aqui, irmão.
Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão, tudo que você fizer, seja por palavras, ou seja por obra, fazei para agradar ao Senhor, aleluia, porque quando você fizer isso, você vai ver que a sua casa, ela vai ser mais do que abençoada, aleluia. Você quer falar de qualquer jeito com o Senhor? Quando você chega para pedir algo para o Senhor, como você chega? Humildemente, sim ou não? Você vai agradecer ao Senhor, você chega humildemente? Por que na hora da esposa, o esposo, você trata o esposo de qualquer maneira? Por que trata a esposa de qualquer maneira? Por que trata o filho de qualquer maneira? As bênçãos suas. Irmão, a palavra do crente tem poder. A palavra da boca do crente tem poder. Pode ser que a sua história não está ainda como você quer viver, mas você começa a profetizar, aleluia, que a mão da sua esposa é uma bênção, que a mão do seu esposo é uma bênção, que a mão do seu filho é uma bênção, e você vai ver, aleluia, as obras de Deus se realizar, aleluia, sobre a sua vida. Agora tem gente que faz só nas palavras, pastor José. E a Bíblia diz que é para fazer quando for fazer o quê? Nas obras e na palavra. Se não me engano, é no capítulo 2 ou 3, versículo 17. Quem pode ler o versículo 17? Quando fizerdes por palavras ou por obras, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, diante dele e por ele, graças ao Pai. Então, tudo que você fizer com palavras, fala para mim, palavras. E obras. Palavras. E obras. Quero ouvir sua voz. Palavras. E obras. Fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Ai, irmão, você não entende isso. Ah, se você entender isso, irmão, você vai mudar sua forma de viver. Ah, pastor, eu vou fazer, irmão, se tiver na sua mão fazer por obras ou palavras, fazer em nome do, faz para a glória de Deus. Ah, pastor, mas isso não é papel meu, isso não é papel do esposo, isso não é papel do filho, isso é papel do pai, isso não é papel de mãe, isso não é papel da esposa, isso é papel do esposo. Isso não é papel do patrão, isso é papel do servo. Ô irmão, quando você entender que as suas obras glorificam ao Senhor, você vai deixar de ser mais papudo. Escute bem. As suas obras exaltam ao Senhor. As suas obras exaltam ao Senhor. Por que, irmão, exalta o Senhor? Porque você é nova criatura. Você não vive mais na prática do passado. Se você é nova criatura, a prática da vontade de Deus está em você. Quantos estão vivenciando hoje ainda? Irmão, eu sei que vai doer, mas depois você briga com o Espírito Santo. Eu sei que vai. Fala comigo, doer. Mas eu não vou embora com a palavra que Deus coloca no meu coração. A palavra precisa ficar aqui nos vossos corações, porque a semente só pode frutificar se ela for plantada. Glória a Deus, aleluia. E se o pastor não sair com a palavra, não falar a palavra, depois o Espírito Santo pode cobrar do pastor. E de mim não. Eu posso ter todos os defeitos, pastor, mas nenhuma palavra eu levo embora. Todas as palavras. E outra coisa, irmão, aqui também não tem troca de chumbo grosso, não. Ah, o irmão fez tal coisa para mim, eu vou descontar nele. Não, irmão, a palavra vem do céu. E por que eu tenho essa convicção, irmão? Porque eu tenho prova que Deus tem feito maravilha através da sua palavra. E a palavra dele vai continuar fazendo em prol da sua casa, aleluia, em prol da sua família, aleluia. Grandes percas na vida. Grandes perdas na vida está porque deixou as coisas para depois. Grandes perdas das nossas famílias
está porque deixou para amanhã o que poderia fazer hoje. Deus dá a bênção que você precisa, quantos entendem? Mas Deus dá a bênção para você cuidar da bênção. Deus dá aos teus filhos, se você não plantar a semente que precisa ser plantada neles, depois não adianta você chorar, mas eles cresceram na casa de Deus. Mas a semente de Deus foi plantada no coração deles. Quantos perderam um filho, perderam uma casa? Tem a fé, mas não tem as obras. Os filhos se perderam. Muitos as esposas já não estão mais, muitos os esposos não estão mais. Irmão, porque ficaram para trás? Mas a palavra do Senhor, ela nos gera que nós precisamos servir ao Senhor, seja como mulher casta. Irmão, quando falo mulher casta, falando de boa qualidade, no judaico, a mulher casta era mulher virgem, mulher que tinha grande valor. Hoje a sociedade diz, a mulher não precisa ser virgem mais para casar, não, anda de qualquer jeito. Não, a mulher que serve ao Senhor, os adolescentes que servem ao Senhor, eles têm um compromisso para com o Senhor, não é para com os pais, não é para com o pastor, não é para com a igreja, o compromisso dele é para com o Senhor, aleluia. Então nós somos, olha jovens, eu vou, aleluia, ter alguma contaminação com a carne, aleluia, só quando eu me casar. Opa, eu vou me casar primeiro. Então mulher casta. E tem outra linguagem de mulher casta, que é aquela mulher de boa ação, que serve ao Senhor em santidade, que é você, serva de Deus, aleluia. Você que serva de Deus, que o marido está lá e vê a mulher, aleluia, uma mulher de boa qualidade, aleluia, uma mulher exemplar. Olha como é bom ter uma mulher que serve a Deus em santidade, em espírito e em verdade no nosso lar, aleluia. Mas quantas mulheres servem a Deus por, para comer palavras? Quantos homens servem a Deus por palavras, porém as obras? As obras são mortas. Que obras é essa, pastor? Ô irmão, se você entendesse que o seu lar glorifica o Senhor, se você entendesse que seus filhos glorificam o Senhor, só pela existência, o irmão diz que é uma bênção já. Só pela existência, o lar glorificando o Senhor. Mas tem gente tratando o lar de qualquer jeito, deixa o lar para amanhã. Irmão, você é o templo do Espírito Santo, e você, como o templo do Espírito Santo, vive dentro do seu lar, que é a qual o Senhor preparou. Quando só vai arrumar quando vem? Só vai arrumar o lar quando chega? O dia que a visita está chegando é o dia que come melhor. Irmão, faça por seu lar merece. Quantas das vezes você faz somente para a visita e esquece que Jesus está com você lá todos os dias? Você precisa fazer melhor para o Senhor. O cisquinho que vai jogar debaixo do tapete, não joga debaixo do tapete. Já pega a pazinha, joga no lixo, irmão. Porque Deus quer bênção material e espiritual. Deus quer mudar a história da sua casa. Deus quer mudar a história do seu lar. Aleluia! E muitos pensam que Deus vai dar coisa grande. Mas com velhas práticas, Deus não dá coisas grandes, porque se você não sabe administrar as pequenas coisas que o Senhor te dá, você acha que Deus vai te colocar você como um gerente da empresa, se você não sabe cuidar nem da sua casa? Pastor, eu oro para Deus me dar uma gerência, Deus me colocar em lugar de destaque. Então, irmão, começa a destacar lá na sua casa. As plantinhas que estão lá na sua casa, fala comigo, as plantinhas. Irmão, não esqueça de dar água para elas lá na sua casa. Que seja as plantinhas, aleluia, algo que você tem lá para cultivar. Tem gente que tem planta em casa e como que faz a planta? 2 semanas depois que esquece. Esqueci de colocar água. Irmão, cuidado com o que você está fazendo nas suas obras. As suas obras definem quem vocês são, aleluia. E cuidado, porque Deus não recebe louvor de qualquer maneira. Deus quer o melhor louvor, aleluia.
bem tratado no mundo. Tem gente que tem animal somente por ter. Coitado, os ossos da osso e pelo. Não, irmão. Precisa cuidar melhor. Aleluia. Quando estou entendendo? Aleluia. Quando você começar a cuidar melhor que teu, aleluia, as bênçãos de Deus vai sobrevir sobre você de uma maneira tal, aleluia, que você não vai ter espaço para colocar as bênçãos de Deus. Ai, irmão, quantos olham para esse carro velho, eu não vou cuidar não. Essa casa velha, eu não vou cuidar não. Enquanto eu estiver nessa casa, eu não vou cuidar dessa casa. Não, irmão. Cuide, porque Jesus mora com você lá. Glória a Deus. Você é a presença do Espírito Santo no seu lar. Aleluia. Labassuriambe Cantalaia. É ano de bênção, é ano de prosperidade. O que é que você quer da parte de Deus? Aleluia. Ô irmão, se você puder entender que a organização da sua casa, os bens que você tem, aleluia, Deus começa a olhar para você, como diz Paulo a Timóteo, procura no meio de vós um homem que governa bem a sua própria casa. Deus também está de olho em pessoas que governam bem a sua própria casa. Tem os seus filhos do temor do Senhor, aleluia. Não é nada obrigado. As coisas tudo da sua casa precisa ser para engrandecer o nome do Senhor, aleluia. Então, filhos, a palavra de Deus, obedecei a vossos pais em tudo. Quer bênção sobre a sua casa? Lembra que eu falei são pilares? Lembra? Eu falei que não é um pilar só. Se o esposo estiver no lugar dele e a esposa não estiver no lugar dela, não vai ter bênção na casa. Precisa estar em comunhão. E se o filho? Irmão, cuidado que a maldição pode vir por causa dos filhos. Sim! Lembra de Jonas no navio? Que não tinha ninguém, aqueles barqueiros, aqueles marinheiros, não tinha nada a ver com a história. Eles não tinham nada a ver com a história. Então, irmão, cuidado com o que você leva para dentro da sua casa. Está entendendo? Cuidado, porque algo que você pode levar para dentro da sua casa pode te gerar maldição, pode fazer um navio, aleluia, ficar no mar revolto e você não ter equilíbrio para isso. Irmão, ficamos nos pilares do Espírito Santo. Para quê, pastor? Eu vou fazer tudo conforme a vontade de Deus. Eu vou agradar ao Senhor, porque Deus é comigo. Deus é com você, aleluia, na sua casa. Deus é com você, com seu esposo. Deus é com você, com seu filho. Deus é com você, com seus nobres. Deus é com você, com seus bens materiais. Deus é com você na conta bancária. Ah, pastor, mas eu na conta bancária lá eu não mexo, tá? Ô irmão, se o Espírito Santo te mandar mexer, seja sensível ao Espírito Santo, porque algo maior sobrevirá sobre você, aleluia. Tudo que você fazer para engrandecer o nome do Senhor, Deus, aleluia, pode ter certeza que Deus, Ele abrirá a comporta do céu e derrama a bênção sem medida. Quantos entendem esta palavra? Eu preciso ser melhor. Ô irmão, dá o melhor para Jesus. Se hoje você tem no seu armário lá coisas boas que você gosta, entenda, cuida daquilo como estivesse cuidando do Senhor. Tem gente que cuida das coisas desse jeito assim, ó como cuida do Senhor, ó. É lá que fica, irmão. A sua casa pertence ao Senhor, seja por obras ou por palavras. Muitos vão olhar para você e vai dizer: olha que crente organizada, olha que mulher organizada, olha que criança organizada. Ah, não, eu faço amanhã, irmão. Não deixe para amanhã, você pode fazer hoje. O que é que você pode fazer hoje? Pedir para o Senhor te transformar para que você possa ser um verdadeiro adorador. Cadê os jovens? Não quero. Glória a Deus. Olha, irmão,
Fazer como fazer ao Senhor. Ninguém está vendo, ninguém vem na minha casa, eu vou fazendo de qualquer jeito. Irmão, eu me lembro que uma certa feita eu entrei na casa do irmão. A gente não vai para cuidar da vida deles não, nem para olhar. E ele falava assim: pastor, não olha a bagunça não. Irmão, não tinha nem como olhar a bagunça. Não tinha nem como, a bagunça ali estava pouco, ali estava desordem. Por quê, irmão? Porque a cozinha parecia que tinha uma pia assim de óleo na cozinha, viu? As louças parecia que tinha 3 meses que não lavava, o fogão nem se falava, olhava para o lado do quarto, as roupas todas reviradas. Irmão, como nós queremos falar que Jesus cura, Jesus transforma, e a nossa vida está revirada, a nossa casa está revirada. Irmão, vamos colocar a nossa casa. Você pode dizer comigo, vamos colocar essa nossa casa em ordem? Quantos querem a casa em ordem aí? Quantos querem a prosperidade de Deus na sua casa? Aleluia. Começa a fazer as coisas pequenas, e sobre o muito Deus vai te colocar. Sim. Glória a Deus. A nossa casa tem que se organizar. E a igreja do Senhor? Hã? Aleluia, glória a Deus. Então me ajude com isso, irmão. Vamos colocar cada dia mais a nossa casa em ordem. Aleluia. Shall
Glória a Deus. O Senhor então nos chama para nós fazermos tudo, seja com obras ou palavra. Fazemos para o Senhor, para alegrar o Senhor. Pastor José me lembrou bem. Quantas das vezes nós vamos falar algo, coloco palavras que não agradam o Espírito Santo. Coloca palavras tórpidas em nossas bocas. Viu? Então some, irmãos. Isso é bom. Isso é ótimo para a sua vida, material e espiritual. Deus vai fazer você um novo homem, uma nova mulher. Glória a Deus. Quarta-feira, 20 horas, culto da vitória. Então, quarta-feira, o que nós temos aqui? Culto da vitória. Culto da vitória. Irmão, venha participar desse culto. Sábado, às 7 horas, nós temos a primeira reunião de obreiros do ano. Eu gostaria que todos vocês, obreiros da casa do Senhor, viessem às 17 horas. Faça esforço para chegar às 17 horas, o mais tardar, 17 horas. O mais tardar, 17 horas. Faça esforço. Você que está trabalhando, a gente entende, chegar após, a gente sabe. Mas você que não está trabalhando, irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu falei, não deixa para depois, o que pode fazer? Hoje. Eu estava conversando com a avó da minha esposa um tempo atrás, irmã Maria Antônia, e eu perguntava para ela assim, qual é a receita de ela estar, chegar nos lugares antecipado. Ela falou, olha, a primeira coisa que eu faço é não só deixar minha bolsa para arrumar no mesmo dia que eu vou sair. Ela fala que ela quer sair, ela vai para a ceia. No sábado ela já começa a arrumar a bolsa na segunda-feira. Com antecipação. Eu fui numa cidade chamada, essa cidade que eu fui trabalhar, e eu fui no depósito 5 horas da tarde. O depósito estava fechando. Eu fui no depósito 5 horas da tarde e lá encontrei um grupo de irmãs na porta do depósito. O depósito é do lado da igreja, como se fosse assim a casa da irmã Elisete e a igreja aqui. Quando eu vou no depósito, eu vejo na porta da igreja 3 irmãs. 5 horas da tarde. O culto é 7h30. E eu perguntei para as irmãs, as senhoras estão aí? Não, pastor, é porque aqui tem um ônibus por dia. Então, para nós não chegar atrasado no culto, a gente prefere vir de ônibus, ficar descansando aqui e aguardar o culto na porta da igreja, do que chegar atrasado. Irmãos, melhore isso neste ano. Melhore isso, todos vocês, melhore isso. Vamos oferecer tudo de melhor para o Senhor. Quantos entendem isso? Amém. Para todos, irmãos. Melhore isso. Então, primeira ceia do ano. A irmã Tileia deu aí a irmã Lia passou com uma cestinha aí, dando uma sugestão de algo para você trazer no quilo do amor. É isso? Então, irmão, você que pode, não posso trazer isso, irmão, traga outra coisa. E se eu não puder, eu fico em casa? Não, irmão, traga você. Tá bom? Venha assim mesmo. Tá bom? E nós vamos ter aí a primeira ceia do ano. Não falte, convide pessoas. Pastor, eu não sou batizado, eu ainda não sei. Não, pode vir, irmão, vem para cá. Não fique em casa, porque Deus tem bênção para você. Amém? Irmãos, lá de Minas Gerais, uma pessoa está assistindo a live, lá de Minas Gerais, da cidade de Campo Belo, André Lucas Ferreira, ele na verdade é meu primo. Ele não é crente, mas está aqui dando boa noite. Boa noite, Daniel. Peço uma oração para toda a minha família. Aí pede aqui para tocar o hino. Põe um anjo aqui, põe a outro lá, um na porta e outro no altar. Esse hino é antigo, né, irmãos? Lembra disso, não? Né? É aquele assim: pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem
Espírito Santo chega, Satanás tem que correr. Põe um anjo aqui, ponha outro lá, põe um lá na porta e outro no altar. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Quando o Espírito Santo chega, Satanás tem que correr. Põe um anjo aqui, põe outro lá, põe um lá na porta e outro no altar. Forte abraço aí, meu primo André Lucas. Abraço todos vocês em família. Vamos orar por ele também, irmãos? Vamos orar por todos nós, embora quero pedir o evangelista Anderson para estar orando. E o pastor José vai dar a bênção apostólica. Amém? E no domingo temos culto normalmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa foi esta palavra. Amém? Amém. De oração para minha mãe e as minhas tias que vão viajar essa madrugada. A mãe e as tias da diaconisa Lia que vão fazer uma viagem nesta noite. Glória a Deus. Já foi. Cabeça pura. Curva sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Soberano Deus, querido e eterno Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, por este culto de bênçãos e vitórias, Senhor, aonde, Senhor, aprendemos um pouco mais de Ti. Aprendemos, Senhor, a como nos portar melhor na Tua presença, como servir-nos melhor, Senhor, a Ti. Meu Deus amado, Pai querido, apresento a Ti, Senhor, o irmão, Senhor, que citou-nos aqui, Senhor Jesus Cristo, na live. Toma a família, a casa do Teu Filho nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. É assim como Ele pediu no louvor. Coloque um anjo lá, Senhor Jesus Cristo, outro aqui, outro lá, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Deus amado, Pai querido, toma, Senhor Jesus Cristo, Senhor, a petição da nossa diaconisa irmã Lia nas Tuas mãos. Visita, Senhor Jesus Cristo, as servas do Senhor, Senhor, que estarão viajando nesta madrugada, livra, dá o livramento. Toma, Senhor Jesus Cristo, na estrada, livrando de todo mal, de todo acidente, em nome de Jesus. Meu Deus amado, Pai querido, também nos despeça em paz para os nossos lares. Dê-nos uma semana abençoada, Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome. E que cada um saia daqui, Senhor, de posse de vitória, para a glória do Teu nome. É o que te pedimos, Senhor, crendo e acreditando na vitória da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus é por nós, igreja, Quem será contra nós? agir do nosso grande Deus, quem impedirá, igreja? Ninguém. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre, e toda a igreja, no mesmo amor, digam amém e amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus. Nossa